A pólvora ou pólvora negra, a primeira mistura explosiva inventada, foi utilizada na antiguidade na China, na Arábia e na Índia. Textos antigos chineses se referem a essa substância como a substância química do fogo ou a droga do fogo. A pólvora foi inicialmente utilizada em bombinhas e fogos de artifícios, mas em meados do século XI já era empregada para lançar objetos em chamas usados como armas, conhecidos como flechas de fogo. A reação química para a explosão pode ser escrita como 4KNO3 mais 7C mais S, gerando 3CO2 mais 3CO mais 2N2 mais K2CO3 mais K2S, onde 4KNO3 é o nitrato de potássio, 7C carbono, S enxofre, 3CO2 dióxido de carbono, 3CO monóxido de carbono, 2N2 nitrogênio, K2CO3 carboneto de potássio e K2S sulfeto de potássio. A primeira arma de fogo fabricada ocorreu por volta de 1300 a 1325. O arcabuz era um tubo de ferro carregado com pólvora, a qual era inflamada pela inserção de um arame aquecido. À medida que as armas mais sofisticadas foram se desenvolvendo, evidenciou-se a necessidade da queima de pólvora em proporções diferentes. A produção de gases e sua rápida expansão a partir do calor da reação é a força motora dos explosivos. Os gases têm um volume muito maior do que a quantidade semelhante de líquidos ou sólidos. O poder destrutivo de uma explosão decorre do choque das ondas causadas pelo aumento muito rápido em volume quando gases se formam. No caso da pólvora, o choque de ondas se desloca a centenas de metros por segundo, mas no caso dos autoexplosivos, tipo TNT e nitroglicerina, por exemplo, a velocidade pode chegar a 6.000 metros por segundo. Todas as reações explosivas produzem grandes quantidades de calor. Diz-se que são atualmente exotérmicas. Grandes quantidades do calor têm um efeito impressionante de aumentar o volume dos gases. Em reações explosivas de compostos nitratos, forma-se a molécula de nitrogênio, que é extremamente estável. A estabilidade da molécula deve ser a força de ligação tripla que mantém juntos os dois átomos de nitrogênio. A grande força de ligação tripla significa que muita energia é necessária para quebrá-la. Inversamente, quando a ligação tripla é feita, muita energia é liberada, extremamente o que se deseja numa reação explosiva. Para os que sofrem de angina, a dilatação de vasos sanguíneos que conduzem sangue ao coração, estreitados pela doença, permite o restabelecimento do fluxo sanguíneo em níveis adequados e alivia a dor. Hoje, sabemos que a nitroglicerina libera no corpo a molécula simples óxido nítrico, NO, que é responsável pelo efeito de dilatação. Foi a pesquisa sobre esse aspecto do ácido nítrico que levou ao desenvolvimento da droga Viagra, que também depende do efeito de dilatação de vasos sanguíneos do óxido nítrico. A nitroglicerina é uma molécula atualmente instável que explode se aquecida ou martelada. Produz nuvens de gases e se expandem rapidamente em intenso calor. Em contraste com a pólvora, que produz 6.000 atmosferas de pressão em milésimos de segundo, igual a quantidade de nitroglicerina é muito previsível. Podemos explodir espontaneamente em resultado de um choque ou aquecimento. Tornou-se assim necessário encontrar uma maneira segura e garantida de manusear e explodir ou detonar este explosivo. Então, a nicotina é uma substância alcaloide básica, líquida e amarela. Por isso que as pessoas que fumam tendem a ficar com os dentes e dedos amarelados. Ela tem outro nome chamado nitrosamino. Ambos os nomes foram dados por um francês diplomata chamado Jean Nicot. Ele foi o difusor da nicotina na França. A nicotina causa caneiro nos pulmões devido à metilização do DNA. E, ela possui uma forma de ressonância onde os carbocátions são facilmente doados a uma base nitrogenada do DNA, causando uma falha de transcrição, levando à possibilidade de desenvolvimento de câncer. Porém, existe uma tese onde o cigarro ele faz mal, mas não é por causa da nicotina, e sim por outras substâncias que contém nele, por exemplo, a acetona. E, contudo, a nicotina está sendo pesquisada para tratar o Alzheimer e Parkinson. Eu vou falar sobre a cafeína. A cafeína é um composto químico de fórmula C8H10N4O e ela é encontrada em certas plantas e utilizada no consumo de bebidas.
A cafeína apresenta-se na forma de pó branco ou pequenas agulhas. Ela é extremamente solúvel em água e amarga e não possui cheiro. A cafeína é a que mais atua sobre o sistema nervoso central e atua ainda mais no metabolismo basal e auxilia na produção de suco gástrico. A cafeína tem doses terapêuticas e estimulam o coração, aumentando a sua capacidade no trabalho, produzindo também a dilatação de vasos periféricos. A ingestão excessiva da cafeína em algumas pessoas podem gerar alguns efeitos negativos, como a irritabilidade, a dor de cabeça, a insônia e a ansiedade. Altas doses de cafeína podem ser letais, pois elas atuam demasiadamente no sistema nervoso central. Segundo o estudo publicado na revista Nature Neuroscience, a cafeína tem um efeito positivo sobre a memória a longo prazo em humanos. A morfina pertence ao grupo dos opioides e são derivados do ópio. Geralmente são utilizadas para aliviar dores severas, devido ao seu alto poder analgésico, mas a utilização de forma inadequada pode levar ao vício da droga, como ocorreu na Guerra Civil Americana, por exemplo. Cerca de 400 mil soldados ficaram dependentes da droga. O ópio já era utilizado desde o tempo pré-histórico, considerado erva medicinal em diversos povos. E nos séculos 18 e 19, o ópio muitas vezes substituiu o álcool, por ser mais barato naquela época. A heroína é derivada da morfina, surgiu em 1874 e até hoje é usada como droga alucinógena.